E depois tem gente da própria esquerda falando que as nossas pautas não são tão importantes, deveriam ficar para depois da Revolução. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre os projetos de lei anti-trans que a gente tem visto bombando no Brasil de 2023. E caso você tenha sentido minha falta na semana passada, eu falo com vocês no final do vídeo sobre isso. Porque agora a gente vai realmente falar sobre esses projetos. Porque desde que se iniciou esse ano de 2023, a gente teve até o final de março 69 projetos anti-pessoas trans no Brasil, projetos de lei. Gente, isso foram menos de 3 meses, tá? Porque foi do dia 1º de janeiro até em torno do dia 20 de março que fizeram essa contabilização. Tinha dado 69 projetos de lei anti-pessoas trans sendo colocados aí, né? Tipo, surgindo no Brasil. Esses projetos não foram aprovados, mas estão aí em trâmite, né? Estão em trâmite para depois serem votados e tudo o mais. E 69 projetos de lei do dia 1º de janeiro até mais ou menos ali a metade da segunda quinzena de março contabiliza um projeto de lei anti-pessoas trans por dia no Brasil de 2023. Isso não é pouca coisa e isso não é algo que a gente deva ignorar. Isso é um dado preocupante, é um dado alarmante, é um dado que mostra o quanto que nós, pessoas trans, estamos fragilizadas nesse país. Nesse que é o país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. E desses 69 projetos de lei anti-trans, a maioria deles, ou melhor dizendo, 21 deles, são contra a linguagem neutra, a linguagem inclusiva. E aí, né, tentam proibir a linguagem neutra de diversas formas possíveis, né? Então, a maior parte está focado justamente em tentar atacar o elo-delo todes, e é isso, né? Tipo, gente, sério, no que isso impacta na vida das pessoas? Nada. Aí depois a gente vê umas pessoas trans aí dizendo que esse negócio de linguagem neutra é bobagem mesmo. Gente, olha com quem vocês estão querendo fazer couro. E outros 20 projetos de lei desses 69 visam proibir tratamento médico para crianças trans e adolescentes, desde que esses tratamentos sejam voltados para a transição. Então, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz aqui falando sobre como é que é feita a terapia hormonal para crianças trans e adolescentes? Se você não assistiu ainda esse vídeo, o link para ele tá aqui em cima. Então vai lá assistir. É um vídeo muito bom que eu falo exatamente como é feito esse bloqueio de puberdade e a partir de que idade que se pode realmente iniciar uma terapia hormonal. Existem 20 projetos de lei tentando proibir esse tipo de coisa, tentando proibir esse tipo de tratamento para crianças trans e adolescentes. Isso é totalmente preocupante, porque a gente está falando da saúde de crianças trans e adolescentes. A gente está falando de um momento muito conturbado, que é a infância e adolescência de pessoas trans. A gente está falando de um momento da vida de pessoas trans que é muito chave para que as pessoas trans possam se desenvolver de forma saudável ou de forma totalmente problemática, de forma totalmente ruim, triste, sabe? Um desenvolvimento que não seja adequado. E a gente está falando de 20 projetos de lei tentando interferir, tentando proibir que esse tipo de intervenção seja feita, que esse tipo de intervenção que salva vidas seja feito. E outros 12 projetos de lei dentro desses 69 é visando proibir a participação de pessoas trans em esportes. A maioria deles tentando proibir mulheres trans de participarem de esportes competitivos em times femininos ou competindo contra mulheres cisgênero, né? Então, são projetos de lei que tentam, por exemplo, deixar a Tiffany Abreu aí sem carreira, né? Sem trabalho. São umas coisas desse tipo que a gente vê acontecendo, né? E eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre a questão de pessoas trans no esporte. É um vídeo que já tem um tempinho, mas que ainda é um vídeo muito válido, ainda é um vídeo que ainda tá bem atualizado. Se você quiser assistir esse vídeo, ele tá aqui, no card aqui em cima para você assistir. E aí depois que você assistir esse vídeo, talvez você entenda um pouco melhor sobre essa questão de pessoas trans nos esportes e tudo mais, né? E, nossa, gente, sério. Que coisa ridícula para esses governantes estarem se preocupando, né? Pelo amor de Deus. E a gente também tem 11 desses projetos de lei sendo referentes à educação de alguma forma,
querendo proibir, né, que professores falem dentro de sala de aula, por exemplo, o que é uma pessoa trans, o que é identidade de gênero, o que é incongruência de gênero, que visam proibir que pessoas trans que estão em fase escolar, por exemplo, possam ter direito ao seu nome, né? A questão do nome social, enfim, né? São projetos que estão relacionados à educação de alguma forma. Então, assim, 11, tá? 11 projetos de lei são alinhados aí com essa questão de escola sem partido, essa coisa ridícula que inventaram. Uma coisa muito alinhada com esse conceito de ideologia de gênero, né? Que é uma coisa que também já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Sobre esse vídeo é antigo mesmo, é da época da Damares, né? Do menino veste azul e menina veste rosa. Mas que lá eu argumento muito sobre como não existe essa ideologia de gênero, como essas pessoas dizem que existe, né? Porque de fato não existe. E uma criança aprender o que é uma pessoa trans não vai fazer com que aquela criança queira ser trans. Não é assim que transgeneridade funciona. A gente não ensina para as pessoas cis o que é ser trans, as pessoas cis vão querer ser trans. E isso definitivamente não existe. Mas esses conservadores têm tanto medo da gente que eles tentam até proibir que falem sobre a nossa existência dentro de ambientes acadêmicos. Eles acham que censurando a gente vai deixar de existir. A gente não vai deixar de existir. Só que a nossa vida vai ser muito mais infernal se isso acontecer. E também existem projetos de lei querendo proibir que a gente adentre banheiros públicos, né? Existem 4 projetos de lei dentro desses 69 que visam proibir a entrada de pessoas trans em banheiros separados por gênero. Principalmente, né, de mulheres trans entrarem em banheiros femininos, mas também, né, acabam impedindo que homens trans entrem em banheiros masculinos. Porque para esse tipo de gente, mulheres como eu deveriam entrar no banheiro masculino, né? Pessoas como eu não deveriam poder ter o direito de usar um banheiro fora de casa, né? Pessoas como eu não podem ter essa audácia de querer fazer uma necessidade fisiológica, de querer fazer um xixi ou um cocô fora de casa. Não pode, né? A gente tá proibida, ou pelo menos eles querem proibir a gente de ter esse direito tão básico de existência, que é o direito de você ir ao banheiro, que é uma coisa básica. Todo ser humano precisa ir ao banheiro, a gente precisa fazer as nossas necessidades fisiológicas. Mas para essa galera, nem humano a gente é, né? Eles desumanizam a gente em tal ponto que eles querem negar pra gente algo tão simples quanto o uso de um banheiro. Gente, isso é tão ridículo, tão ridículo. E aí dentro desses projetos, desses 4 projetos, tem projeto que visa proibir a criação de banheiros unissex, né, coisas desse tipo, porque eles não querem que a gente entre nos banheiros que são separados por gênero de acordo com a nossa identidade de gênero, e eles também não querem que a gente possa ter um banheiro específico pra gente. Eles não querem que a gente exista. No fim das contas é isso, eles não querem que a gente exista em sociedade. E o único motivo pelo qual eles estão querendo proibir a gente de poder fazer coisas tão básicas quanto ir ao banheiro é o motivo de que eles não suportam a nossa existência. Eles não querem que a gente exista. Então eles tentam frear de todas as formas possíveis o nosso ingresso à sociedade, a nossa estadia na sociedade, o nosso direito de ir e vir dentro dessa sociedade. E se você está perguntando qual é a categoria de projetos que está faltando, né? Porque até agora eu falei de 68 projetos e eu disse que são 69 ao todo. É porque tem um projeto de lei específico que não teve como colocar ele em uma dessas classificações, que é um projeto de lei do Kim Kataguiri, que ele apresentou esse projeto de lei, eu não vou lembrar qual mês desse ano, mas enfim, ele apresentou esse projeto de lei esse ano, que é o projeto de lei 192, que é um projeto de lei que visa proibir e até com penas de prisão qualquer pessoa de poder incentivar uma criança ou um adolescente a fazer uma transição de gênero. E aí, gente, fica totalmente subjetivo o que é você incentivar uma criança a fazer uma transição de gênero, né? Uma criança ou um adolescente. Porque, gente, esse é um projeto de lei que ele visa, por exemplo, prender pais e mães que apoiam seus filhos trans de fazerem uma transição de gênero, né? Que proíbam que pais e mães de crianças trans tratem essas crianças pelos pronomes que essas crianças pedirem, trate essas crianças pelo nome que essas crianças identificarem, proibir que essas crianças elas possam ter um tratamento digno, um tratamento tanto em escola, né, por exemplo, nome social, que essas crianças elas
não possam, por exemplo, ter um tratamento com psicólogos, com psiquiatras que possam avaliar ela constantemente e que corroborem a transgeneridade dela, né? É um projeto de lei que proíbe, por exemplo, que médicos possam fazer uma recomendação de um bloqueio de puberdade para essa criança, para que ela possa ter tempo para poder decidir se ela quer ou não continuar com a transição hormonal. É um projeto de lei que ele visa proibir também que professores tratem as crianças trans de acordo com o gênero que essas crianças trans reivindicam. É um projeto de lei, por exemplo, que se ele for aprovado, eu, Samantha, posso ter uma prisão decretada, porque eu, Samantha, faço vídeos aqui no YouTube aonde direto eu dou conselhos para pais e mães de crianças e adolescentes trans para eles poderem aceitar a transgeneridade de seus filhos e poder conversar com seus filhos e, sabe, aceitar tudo que envolve uma transgeneridade dos seus filhos. Eu posso, por exemplo, ser presa, caso esse projeto de lei passe, por simplesmente eu ter feito aquele vídeo onde eu falei como é feita a transição de gênero de crianças trans e adolescentes, vídeo que eu já indiquei aqui pra vocês. Porque naquele vídeo eu falo como deve ser feito esse processo, como que os pais têm que se comportar. Então, o meu trabalho aqui no YouTube é um trabalho que constantemente pode ser visto como incentivo a crianças e adolescentes de fazerem uma transição de gênero. Até porque, em inúmeros momentos, já tiveram adolescentes, né, que vieram falar comigo e eu falei com eles, tipo, tanto adolescentes meninos quanto meninas, né, e eu incentivei mesmo que fizessem uma transição de gênero, né, que procurassem se entender melhor e se realmente achassem que era o caso deles serem pessoas trans, que eles fizessem essa transição. Isso eu já fiz inúmeras vezes e eu vou continuar fazendo. Mesmo se esse projeto de lei for aprovado, algo que eu duvido que vai ser aprovado, esse eu realmente duvido, porque ele é inconstitucional de uma forma tão absurda e tão violenta que eu duvido que o STF, por exemplo, fosse deixar essa atrocidade passar. Então, esse é um projeto de lei que, acredito eu, ele nunca verá a luz do dia. Mas mesmo se esse projeto vier a ser aprovado, eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui no YouTube, eu vou continuar falando para pais e mães de crianças e adolescentes trans de aceitarem que suas crianças e adolescentes são trans e que apoiem a transição dessas crianças e adolescentes. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Mas existe um projeto de lei que visa fazer com que pessoas como eu sejam presas simplesmente por quererem o bem-estar de crianças e adolescentes. Veja bem que contradição, né? Esse povo que tanto diz prezar pela família e querendo prender pais e mães e demais pessoas que ajudam crianças trans. Sério, gente, eu odeio o Kim Kataguiri de um nível tão absurdo, mas tão absurdo, que, nossa, ainda bem que eu nunca encontrei com ele pessoalmente, porque eu acho que a briga iria ser tão feia, eu iria xingar ele tanto. Talvez eu até fosse presa por outros motivos, né? Por agredi-lo verbalmente. Veja bem, eu disse verbalmente. Melhor ficar calada, né? Calada vence. E, bom, né, agora vamos falar de questão de partidos, porque obviamente você deve estar se perguntando quais são os partidos que mais têm esse tipo de projeto. Ou talvez você nem esteja se perguntando isso, porque provavelmente você já sabe quais partidos são. Mas vamos lá. Desses 69 projetos de lei, 37 são do PL, o Partido Liberal, o partido de Bolsonaro e de Kim Kataguiri. Nossa, mas que surpresa, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que esse partido fosse ser, assim, o maior absoluto propagador de projetos de lei antitrans. Eu nunca pensei nisso na minha vida. Nunca. E o segundo partido que mais tem projetos de lei anti-pessoas trans é a União Brasil. União Brasil é o partido do Kim Kataguiri. E União Brasil tem 8 projetos de lei contra pessoas trans aí, né, que tá em trâmite. E logo em seguida a gente tem o Republicanos, que tem 6, né, projetos de lei anti-pessoas trans. E aí depois a gente tem outros partidos, né, que tem 3, 2, alguns que tem só um projeto de lei anti-pessoas trans, vocês estão vendo aqui do lado. Podem ver que é tudo de direita. Oh, meu Deus, que surpresa! E uma outra coisa também importante de se pontuar sobre esses projetos de lei é que desses 69 projetos de lei, 38 são projetos de lei estaduais, né? Projetos de lei que visam, por exemplo, sei lá, proibir linguagem neutra apenas naquele estado. Como, por exemplo, Rondônia, né? Que teve um projeto de lei que foi aprovado
que era um projeto de lei que visava proibir o ensinamento de linguagem neutra ou que linguagem neutra fosse adotada por livros didáticos, por documentos, né, e tudo dentro do estado de Rondônia, isso, né, visando proibir o uso de linguagem neutra tanto em escolas públicas quanto em particulares. Era um projeto de lei desses que visa interferir em escola, né? Então era um projeto de lei que ele chegou a ser aprovado, ele iria valer só para o estado de Rondônia. Só que esse projeto de lei, ele foi considerado inconstitucional pelo STF, então foi um projeto de lei que foi barrado pelo STF. Inconstitucional não, ilegal. Apesar de que eu acho que isso, né, configura ser inconstitucional também, eu acho. Mas enfim, voltando, né? Desses 69 projetos de lei anti-pessoas trans que a gente está tendo em tramitação aqui no Brasil, 21 deles são de esfera federal. Ou seja, são 21 projetos de lei que visam proibir, por exemplo, que linguagem neutra seja ensinado nas escolas, ou seja, adotado em escolas em todo o Brasil. Ou, por exemplo, que vise prender qualquer pessoa que incentivar uma criança ou um adolescente trans a fazer uma transição de gênero, né? É um projeto de lei federal para ser adotado por todo o Brasil. E 10 desses projetos de lei aí são municipais, né, que visam interferir apenas naqueles municípios, apenas naquelas cidades, né, sei lá, proibir o acesso de banheiros públicos por pessoas trans apenas naquela cidade específica. Então, gente, esse é o cenário que a gente tem atualmente aqui no Brasil. A gente elegeu um presidente de esquerda, um presidente que a gente vai ter que, ainda assim, lutar muito para que muitas coisas que são de fato progressistas sejam levadas para frente, né? Porque o Lula é muito conciliador, ele era a melhor alternativa viável que a gente tinha, mas isso não significa que ele seja perfeito, ele não é perfeito, ele é muito conciliador. E então a gente vai ter que ficar em cima do Lula em inúmeros momentos para poder fazer com que os nossos projetos sejam levados a sério e que esse tipo de projeto que eu estou citando aqui para vocês não seja levado para frente. Então a gente vai ter que pressionar muito o Lula, tá? Isso que significa ser oposição de esquerda, porque é isso que a gente precisa ser. A gente não tem que abraçar tudo que o Lula fizer também, não. E eu tô falando isso por causa da reforma do ensino médio, né? Porque ele tá aí dizendo que vai ter alguma reforma. Não vai ser aquela que foi proposta pelo Temer, mas alguma reforma vai ter. E a gente tem que ficar em cima para ver o que vai ser proposto nessa reforma aí do governo Lula, pra gente poder ir pra cima. Porque é bem provável que vai ser algo merda também. E se for ruim, a gente vai pra cima, tá? Mas enfim, né? Já tô falando aqui de algo que não tem muito a ver. Mas o ponto é que a gente tem um presidente de esquerda. Um presidente que ele é favorável a pessoas LGBTQIAP+. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Congresso altamente conservador. A gente tem uma bancada conservadora muito grande no Congresso Nacional e também nos estados, né? Os deputados estaduais e distritais. Eu sempre me confundo porque eu moro aqui no Distrito Federal e a gente fala distrital, né? Mas enfim, os deputados estaduais também que foram eleitos, a maior parte deles são muito conservadores. A bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? É uma bancada que ainda é hegemonia ali no Congresso Nacional. Nós temos poucos dos nossos ali para poder lutar por nós, sabe? Isso falando de Congresso Nacional, mas isso também se estende às câmaras legislativas de cada estado e do Distrito Federal também. Então, a gente vai ter que ficar muito atenta, sabe? Porque não é porque o Lula ganhou que a nossa luta acabou. A nossa luta está muito longe de acabar. A gente tem aí 69 projetos correndo risco de serem aprovados no nosso país. Eu não acredito que eles serão aprovados, eu acho que quase todos desses aí, se não todos, vão ser aniquilados. Mas se um projeto desses for aprovado, já vai ser uma perda enorme. A gente não pode ficar sempre dependendo do STF, pro STF salvar a gente, igual o STF salvou ali no caso desse projeto de lei de Rondônia que eu falei pra vocês. Então a gente não pode ficar dependendo disso. A gente precisa a gente precisa se articular, a gente precisa mostrar a nossa resistência, a gente precisa tomar ruas, a gente precisa fazer passeatas, a gente precisa fazer pressão para que esse tipo de projeto de lei nunca passe, para que essas coisas sejam jogadas no esgoto da política brasileira, assim como todos esses políticos que ficam querendo
proibir a nossa existência também tem que ser jogados no esgoto da política brasileira. Porque é um absurdo que em 2023 a gente tenha 69 projetos de lei em trâmite que visam proibir a nossa existência, que visam proibir a existência de pessoas trans de alguma forma. E não adianta dizer que não visam proibir, porque visam sim proibir a nossa existência. Porque visam proibir que a gente tenha acesso à saúde pública quando a gente está na infância e na adolescência, visam proibir que a gente possa usar um banheiro público, né, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, visam proibir que criem banheiros que a gente poderia se sentir mais confortável, como por exemplo os banheiros unissex, né? Visam proibir que a gente possa, sabe, que a gente possa incentivar as gerações que estão vindo agora a terem uma infância e uma adolescência melhor do que a nossa. Esses 69 projetos de lei anti-pessoas trans são projetos de lei que visam a nossa aniquilação, que visam acabar com a gente, que visam jogar a gente cada vez mais na sarjeta, marginalizando a gente cada vez mais. É isso que eles visam. Eles viram que a gente começou a galgar um pouco de visibilidade na sociedade, a gente começou a tentar entrar na sociedade, e eles estão muito revoltados, estão querendo empurrar a gente mais para a margem ainda do que a gente estava antes. Isso é uma vergonha que esteja acontecendo em 2023. Esse é o tipo de coisa que deveria ter ficado muito no passado. Isso é o tipo de coisa que deveria ter morrido junto com a ditadura militar. Esse é o tipo de coisa que a gente já deveria ter superado. E não o tipo de coisa pelo qual a gente ainda tem que estar lutando contra em 2023, pelo amor de Deus. É 2023 e a gente ainda tem que lutar pelo uso de um banheiro. É 2023 a gente ainda tem que lutar pelo uso do nosso nome. É 2023 a gente ainda tem que lutar para que as nossas crianças possam viver, possam ser bem tratadas. Já era pra gente ter superado tudo isso. Tudo isso já era para ter sido superado. E aí depois a gente ainda vê uma falta de união dentro das nossas classes, né? E não tô nem falando do LGBT como um todo, não, né? Porque tem um movimento aí LGB que é contra pessoas trans. Eu vou falar desse movimento depois, já fiz vídeo falando dele, mas eu vou falar mais ainda no vídeo que vai vir depois desse, né? O vídeo de sábado. Mas a gente não tem uma união nem dentro da nossa própria comunidade, nem dentro do T de LGBTQIAP+. Porque a gente tem várias pessoas transbinárias que, por exemplo, ficam debochando da linguagem neutra. E aí quando você para pra ver que a gente tem 21 projetos de lei que visam proibir o uso de linguagem neutra na sociedade, e que todos esses projetos de lei vêm de partidos altamente conservadores, como o Partido Liberal, aí a gente vê de que lado que essas pessoas trans binárias estão. Porque pensa bem, você é uma pessoa trans que é contra o uso de linguagem neutra, você é uma pessoa trans que está do lado do PL. Você é uma pessoa trans que está do lado de o Nicolas Ferreira. Você é uma pessoa trans que está deste lado da trincheira, sabe? Do lado do Nicolas Ferreira, do lado direito dessa trincheira, do lado conservador dessa trincheira, do lado que não quer que você exista. Então, se você que está me assistindo for uma pessoa trans dessas que ficam debochando de linguagem neutra e tudo mais, presta atenção no tipo de coisa que você está corroborando para que continue acontecendo. Presta atenção no tipo de coisa que você está corroborando para que continue acontecendo contra a sua existência. São 21 projetos de lei contra o uso de linguagem neutra, e são projetos de lei que visam não parar aí. São projetos de lei que começam assim, proibindo um elo-delo. Depois esses projetos de lei já estão te proibindo de entrar em banheiros, já estão te proibindo de ter acesso à saúde, já estão fechando. São projetos de lei que depois já estarão fechando os ambulatórios trans que a gente tem por aí. Que depois vão proibir que endocrinologistas atendam pessoas trans. Que depois vão tirar o básico dos direitos que a gente já tem. Que vão te proibir de ter o seu nome. Então, presta atenção do lado de quem que você tá nessa batalha. Se você tá do seu próprio lado e do lado das suas e seus, mas
nem que seja de uma forma egoísta, pensando só no seu próprio lado, ou se você tá do lado dos conservadores, que são os nossos algozes. Então presta atenção no tipo de coisa que você tá aí querendo apoiar, tá? Presta atenção no tipo de gente com quem você tá andando. Mas enfim, né? Acho que isso é o que eu tinha pra falar sobre esses 69 projetos de lei contra pessoas trans que a gente viu nascendo agora nesse ano de 2023, e agora a gente tá em abril de 2023, talvez até já tenha mais de 69 projetos de lei, né? Talvez esse número já tenha aumentado, não sei, vai saber. Mas acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. E vou só dar uma palavrinha breve aqui, principalmente com quem já é inscrito do Transmissão, sobre o porquê que não teve vídeo na semana passada. A gente não teve vídeos na semana passada, eu também sumi dos stories e de tudo mais, porque eu tava muito estressada. Eu já tava meio chateada com o desempenho que o Transmissão tem tido, né? Porque na semana anterior os vídeos foram muito mal, então isso já tava me deixando um pouco na bad. Mas aí depois eu tive uma situação muito chata, assim, que foi na quarta-feira, que era no dia que tinha que sair vídeo no canal, que foi uma situação envolvendo meu plano de saúde e tudo mais, né? Depois eu posso explicar melhor pra vocês, agora não vou explicar melhor, não, que eu ainda tô decidindo o que eu vou fazer da minha vida. Mas foi uma situação que me deixou muito, muito mal. E aí eu não tava com energia pra poder vir aqui e gravar vídeo. Então foram duas coisas assim que me deixaram mal e que se eu fosse gravar vídeo, não iria conseguir entregar um trabalho bom pra vocês. Então eu decidi não gravar, né? Fiquei pensando aí no que eu vou fazer da minha vida em relação ao plano de saúde e tudo mais, mas enfim. Isso depois eu explico melhor pra vocês. Provavelmente esse tipo de explicação virá no Instagram, então vai lá no Instagram. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui pra vocês. Então, deixem o like de vocês, tá? Isso ajuda muito a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. Copia o link e sai compartilhando por aí, porque assim a transmissão pode crescer mais, assim esse vídeo chegue mais pessoas. E é importante que esse vídeo chegue mais pessoas, não só pra mim, mas também as pessoas precisam entender melhor a problemática de tudo isso que está acontecendo, né, em relação a pessoas trans aqui no Brasil. E não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.